Olá, é uma honra te receber aqui para essa leitura no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e a gente vai ver uma previsão, uma ideia do que vai acontecer no seu profissional e finanças, se me surgir alguma coisa, no ano de 2022, você do signo de Touro. Te aconselho, primeiro, a assistir as duas outras leituras que eu já fiz para o seu signo, também para 2022. Você vai encontrar na descrição e no card que vai ter aqui. E você pode assistir o seu ascendente, sua lua e, quem sabe, Marte também é um planeta conectado aos impulsos e ações. Pode ser interessante, pode ser que tenha uma mensagem para você lá. E vamos começar aqui com o tarô. A primeira parte aqui da leitura eu vou trazer as bênçãos, tudo de positivo que tá no teu campo para acontecer no ano de 2022. Pra quem é de Touro. Eu ia tirar 3 cartas, caíram 3 cartas, então aceitarei elas. A gente tem o Cavaleiro de Paus, intensidade. A Viagem, o 8 de Paus. E a Sacerdotisa, com a voz interior. Primeira coisa que eu preciso falar é... Me parece que vai ser um ano, para você de Touro, um ano movimentado, um ano em que muitas coisas vão acontecer. E eu diria aqui como coisas positivas, né? Como bônus, benefícios, bênçãos, bonificações, coisas positivas que estão para acontecer para você. Mas eu diria que algumas dessas coisas vão ser grandes testes para você perceber, se você tá no caminho certo, se você tá no seu caminho de alma, se você tá seguindo esse compasso interno, essa bússola que você tem dentro de você, que te leva na direção daquilo que você precisa realmente. Eu tenho um certo receio de falar muito disso, mas é como se fosse a sua missão, o porquê você tá aqui, o que você veio fazer. Eu tenho problemas de falar sobre isso porque normalmente as pessoas acham que é algo grandioso, que precisa salvar a humanidade, mas às vezes, quer dizer, para todo mundo, eu diria, que a sua missão é se desenvolver, a sua missão é crescer internamente, é se aproximar da sua essência. Isso já é coisa pra caramba. E aí, quando a gente traz essa ideia aqui pro seu profissional, possivelmente, para algumas pessoas aqui, talvez tenham grupos diferentes. Alguém aqui pode estar querendo muito mudar de área, mudar de emprego, ou de empresa, ou, por exemplo, abrir um negócio, ou mudar de profissão mesmo. Muito nesse sentido de, isso aqui eu entendo, hoje eu consigo perceber, eu tenho consciência de que isso não é o que eu quero. O que eu faço? É hora de mudar. Então, para algumas pessoas é isso. Para outras é só esses testes, né? Talvez seja algo que na verdade, é naquele sentido de muitas coisas acontecendo e você precisando lidar com você mesmo, entender como que você funciona da melhor forma, como você lida da melhor forma com essa situação, também para o seu desenvolvimento, também para o seu crescimento profissional. Então, de qualquer jeito, né, um grupo ou outro, eu vejo essa carta trazendo essa ideia de muitas coisas acontecendo. Talvez até em momentos te oprimindo de alguma forma, do tipo... O que eu faço primeiro com isso tudo que está acontecendo ao meu redor? Pode ser isso. Por outro lado, o próprio Cavaleiro essa carta mesmo, né? O Cavaleiro de Paus, ele traz força.
força interior para você passar por isso tudo, lidar com as situações. E pode até não ser também, né? Pode ter alguém aqui que vai ter um ano super tranquilo, nada muito assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, seja lá o que for que aconteça, o que essa carta traz de positivo para você é essa ideia de força, muita força interior para você lidar com seja lá o que for, conseguir fazer tudo que você precisa fazer para alcançar os resultados que você quer. Essa carta te traz isso, te traz esse fogo. E, né, o fogo também fala da sua essência. Outra carta do naipe de fogo que a gente tem é a carta da viagem. Ela traz mudanças, ela traz para algumas pessoas mudança de emprego, como eu falei, mudança. Eu conectei as 3 cartas, a primeira parte do que eu acabei de falar foi uma conexão entre as 3 juntas e agora eu vou passar em uma a uma, trazendo detalhes de cada uma delas. Então, essa carta traz mudanças, né? Mudança profissional, mudança local também, você mudando de estado, de país, de qualquer coisa do tipo. Então, você se coloca num novo momento profissional, consequentemente, né? Porque você tá num lugar novo, tá numa vida nova. Mas essa carta também traz, ela acabou de sair para Áries. Ela também traz essa ideia de processo, aquilo que você constrói ao longo do tempo. Por isso que eu falei antes, né, da ideia, desculpa, da ideia de você passando por situações que te desafiem a ir de encontro à sua essência. Então é esse caminho que te leva sim em direção ao sucesso, mas é porque você está indo em direção à sua essência, ao seu self, né? Se é um termo que você conhece da psicologia, Jung fala sobre isso, né? O nosso self, a nossa essência, nosso eu interior ou o nosso eu superior também. É a nossa parte divina, a nossa centelha divina. É você se aproximando, indo em direção, né? Passando por esse processo, indo em direção a essa conexão com o seu eu superior, com a sua centelha divina. Entenda como o termo que melhor se encaixar para você. Então essa carta traz isso. E é uma carta que também traz bastante semelhança com essa ideia de intensidade, porque o 8 de paus tradicionalmente fala de coisas vindo ao seu encontro, mensagens, por exemplo, chegando até você. Então, por isso que eu falei sobre muitas coisas acontecendo. Por fim, a gente tem a sacerdotisa, a voz interior. Você usando a sua intuição. Desculpa. Você usando a sua intuição para se guiar. E essa voz interior te levando, é a bússola interior que eu falei, te levando na direção, na melhor e mais elevada direção que você pode trilhar, profissionalmente falando. E eu também vejo ela, a sacerdotisa aqui, ela traz essa sabedoria, né, interior, de você, talvez seja um ano em que você tenha as respostas certas. Você vai se perceber uma pessoa, perceber talvez que você se tornou uma pessoa mais sábia, alguém que pode, por exemplo, ser procurado ou procurada por outros para dar conselhos na área profissional. Mas de modo geral, a sacerdotisa fala de intuição. Então eu vejo como uma grande bênção você se abrindo, se permitindo ser guiado pela sua intuição, ouvir essa voz, porque ela tem a resposta certa, principalmente isso. E aí agora a gente vai ver aqui os desafios para você de touro. Os desafios que 2022 trazem profissionalmente falando. E aí, mesma coisa que eu falei para Áries, isso que eu falei até aqui também vale como desafio.
Se você é uma pessoa que nunca ouve a sua intuição, por exemplo, né? O seu desafio vai ser se abrir para ela, porque ela está aqui como algo positivo. Então, você vai ter resultados, você vai ter benefícios se você se abrir, se permitir ouvir essa intuição. Se você não fizer, talvez fique um pouco mais difícil. Não quer dizer que você não vai ter resultados positivos, que vai tudo ser um fiasco, um desastre. Não é isso. Mas se você se permitir, você vai ter essa ajuda extra. O mundo, que aqui se chama universo. Sacrifício, que acabou de sair para Áries, que é o pendurado. Muitas cartas, vou pegar uma só. O 3 de copas. Bom, começar do começo, né? Na ordem. Eu ia pegar a última, mas vou começar da primeira. Encerrar ciclos é o termo que me vem quando eu olho para essa carta, para a carta do mundo. Seu desafio é encerrar ciclos que precisam naturalmente ser encerrados, para que você se abra, se permita e se prepare para um novo momento na sua vida profissional, na sua carreira. Pode significar aqui, como eu acabei de falar sobre a intuição, essa conexão com o universo, essa conexão com o seu eu superior, com a sua centelha divina, com a fonte, com Deus, com o que fizer sentido para você. Pode ser o seu grande desafio também, que essa carta está falando. Como eu acabei de falar sobre a sua intuição, também ser um desafio, né? Se abrir para ela. Essa carta confirma isso. Mas o mundo fala basicamente sobre você encerrar, na verdade, ciclos se encerrando, se completando, possivelmente aqui pro grupo que eu falei, né? Você saber o momento certo de encerrar aquele contrato, como eu trouxe de exemplo. Se você vem pensando em mudar de emprego e esse ano tá aqui falando sobre exatamente isso, né? O ano de mudar isso, que faz sentido para você ser mudado, essa carta confirma como um desafio. Você saber o momento certo de fazer isso. Você saber não perder o timing, sabe? Não ficar adiando por puro medo do desconhecido. O universo também traz muito disso, né? O desconhecido. Mas você se lançar nisso, nesse projeto novo, que é essa mudança. Isso é o seu desafio, mas isso é o que vai te trazer bons resultados. Na sequência, a gente tem o pendurado, o sacrifício. E essa carta só complementa aqui o que eu acabei de falar sobre a carta do universo, de encerrar os ciclos que precisam ser encerrados, porque ela fala bastante sobre... Aqui a gente tem essa mulher nesse mar de lama. É difícil navegar nesse mar de lama, sair daqui. Ela tá estagnada, ela tá travada, paralisada. Ela tem esperança, ela tem ajuda divina, essa ajuda superior, mas ela tá nesse lugar desafiador. Isso aqui é o seu desafio. Sair daquilo que não te completa, sair daquilo que não faz sentido para você, encontrar o caminho de saída disso. Não precisa ser nada impulsivo, da noite pro dia você pedir demissão, por exemplo, tá? Aqui encaixe como fizer sentido na sua vida. Vou usar esse exemplo. Você não precisa pedir demissão da noite pro dia. Amanhã não venho mais. Não precisa ser assim. E isso ser novo tanto para você quanto para a empresa, né? Aqui você pode planejar isso. Você pode, com muita calma, criar essa estratégia de como que eu vou fazer isso da melhor forma, que vai me trazer segurança, que eu posso fazer isso e ficar confortável com essa decisão. Então, eu preciso de 3 meses para me planejar financeiramente falando. Então, você vai fazer esse projeto de mudança. Mas é encontrar a saída, é
criar essa saída, mesmo que pareça muito difícil. Aqui, essa lama sempre me traz essa ideia de algo que é muito difícil de sair, mas tem saída. Porque o pendurado é isso, né? Aquela pessoa que está presa pelos pés, a figura tradicional do pendurado é isso. Uma pessoa presa pelos pés, amarrada de ponta cabeça, não tem o que fazer, ela está presa ali, ela não consegue sair, ela não tem saída. E exatamente por ela não ter saída, por ela estar de cabeça para baixo, que ela consegue ver as coisas por um outro ângulo. E aí, quando ela vê as coisas por esse outro ângulo, ela encontra a resposta. E ela consegue sair de onde está. Isso vai ser o seu desafio, um dos seus desafios aqui no ano de 2022. A última carta que a gente tem é o 3 de copas. Celebração de... Vou dizer que é diversão e celebração. Não consigo lembrar aqui exatamente a tradução literal da palavra rejoice, mas essa felicidade. O seu desafio que essa carta traz, eu diria que 2 coisas. Primeiro, se divertir no meio do caminho. Não ver tudo como um grande processo de sacrifício. Encontrar prazer no meio disso tudo. Encontrar o lado leve disso tudo. Por que você está fazendo isso? Os motivadores, sabe? Isso te ajuda a não ver tudo como algo muito difícil. Então, se divertir no processo, ver o lado leve das coisas. E eu diria que também comemorar as pequenas vitórias. Isso é importante. Não precisa necessariamente aqui ser só para as pessoas que estão pensando em fazer mudanças. Para todos. Esse recado é para todos. Comemorar suas pequenas vitórias profissionais. Se enaltecer. É claro que mantendo o bom senso, né? Não se acha a última bolacha do pacote. Mas sim, você aproveitando e se reconhecendo como alguém capaz de realizar grandes coisas grandiosas, se reconhecendo como alguém que pode criar a prosperidade, criar o sucesso para sua vida profissional e para sua vida como um todo, mas estamos falando da vida profissional. Então, essa carta traz esse desafio também, principalmente naqueles momentos em que as coisas estiverem mais difíceis. A vida não é um mar de rosas, né? A gente passa por situações, às vezes elas acontecem, né? Situações que são exatamente esses desafios. E você se lembrar que você é capaz de sair deles, te ajuda a sair mais fácil deles. Então essa carta fala sobre isso. E aí, para finalizar, eu vou pegar aqui uma mensagem desse oráculo, virou aqui. Não deixe o orgulho atrapalhar o seu caminho. Essa frase, eu acho que ela vem falar exatamente sobre isso que eu acabei de falar. Sim, comemore suas vitórias, mas não se ache a pessoa mais importante do mundo porque fez aquilo. Mantenha a humildade, porque assim você consegue fazer mais. Não deixe o orgulho atrapalhar o seu caminho. E agora a gente vai ver aqui uma última energia que você pode usar a frase ou se conectar com a ideia aqui, porque essa carta traz o inverno, é o espírito do inverno que seria, né? Tome conta das suas necessidades. Aqui você pode buscar o arquétipo, ou, melhor dizendo, buscar saber sobre o lobo como animal de poder. E a gente tem a referência ao inverno, que é uma estação que fala de você se recolher, de você fazer limpezas
O inverno traz muita limpeza, o solo precisa ser limpo, por isso que tudo é eliminado. O solo é limpo para que as sementes possam ser plantadas na estação seguinte. Então essa limpeza é tão necessária. A morte, o inverno faz muita referência ao símbolo da morte, né? A morte é necessária para o renascimento. Então isso também está aqui na sua leitura. Também está como energia aqui, abraçando a sua leitura. Mas eu te recomendaria, né, se você sentir de fazer isso, buscar sobre o animal de poder, o lobo como animal de poder. É bastante interessante. Eu não vou ficar aqui falando porque o vídeo já está enorme. E até porque isso não vai fazer sentido para todo mundo. Mas pesquise se você sentiu de pesquisar. E é isso, vou finalizar sua leitura aqui. Mais uma vez, te deixo o convite para você assistir as outras 2 leituras que eu já fiz para o seu signo. Você vai encontrar aqui na descrição e no card. Se você quiser uma leitura particular, eu te convido também a olhar a descrição, que tem o link para falar comigo lá. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita e ativar as notificações para saber dos próximos vídeos que eu vou trazer agora aqui ao longo de 2022. Novos vídeos, novas leituras para colaborar com o seu processo de desenvolvimento e te oferecer esse apoio através dessas leituras coletivas que eu faço aqui no canal. É isso. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!